Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso canal. Conforme foi falado anteriormente, estamos falando sobre a série Gênesis, falando a respeito desse livro maravilhoso que contém dentro da Bíblia. Hoje nós não iremos falar apenas de uma pessoa, iremos falar de 3 mulheres e uma promessa a qual o Senhor havia feito a Abraão. Sem mais delongas, vamos para a palavra, porque ela é a mais importante em todo momento. Nós iremos ler alguns versículos e depois eu vou explicar a história dos 3, tá? Primeiro é em Gênesis 11:30. E Sarai, por ser estéril, não tinha filhos. Agora eu vou ler Gênesis 25:21. Isaac orou incessantemente ao Senhor por sua mulher, porque era estéril. Isaac era esposo de Rebeca. E agora, Gênesis 29:31. Porém, Raquel era estéril. Raquel era mulher de Jacó, a qual era filho de Isaac e Rebeca. Mas eu vou aprofundar depois na história dos 3, tá? E agora, para finalizarmos essa parte de leitura, vamos falar Gênesis 15. E eu vou ler até o 6. Depois dessas coisas veio a palavra do Senhor a Abraão em visão, dizendo: Não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu grandioso galardão. Então disse Abraão: Senhor Jeová, que me hás de dar, pois ando sem filhos, e mordomo da minha casa é o Damásio, Eliezer? Disse mais Abraão: Eis que não me tens dado filhos, por isso um nascimento na minha casa será o meu herdeiro. Mas veio a palavra do Senhor a ele, dizendo: Este não será o seu herdeiro, e sim aquele que de tuas entranhas sair, este será o seu herdeiro. Então o levou afora e disse: Olha agora para os céus e conta as estrelas, se é que pode contar. E disse-lhe assim: Será a tua descendência. E creu ele no Senhor. Vou ler só até aqui, que é a parte A do versículo 6. Vou contar rapidinho a história dessas pessoas que se juntar são a mesma família. Abraão era casado com Sara, e Sara, por sua vez, era estéril. Ela não poderia gerar filhos. Mas o Senhor promete a Abraão que o daria um herdeiro. E esse herdeiro, que é o filho da promessa, né? Mais pra frente vai dizer que seria gerado por Sara. Aí, Abraão e Sara geram Isaac, que é o filho da promessa. Isaac se casa com Rebeca. Mas Rebeca, igualmente, Sara era estéril, não poderia ter filhos. Só que nesse versículo que eu li aqui agora, 25:21, Isaac ora, ele clama ao Senhor pela sua mulher, para que sua mulher gerasse filhos. E logo depois fala: E Rebeca concebeu-lhe filhos, Esaú e Jacó. Jacó, por sua vez, casa-se com Raquel, que era a esposa que ele trabalhou tanto para poder casar com ela. E ele se casa com Raquel, mas Raquel também era estéril. E do casamento de Jacó e Raquel surgiu José, o governante de Israel. Mas vamos lá, porque ainda essa história é só pro final. Fica até o final para vocês descortinar tudo o que vai acontecer. Eu quero se atentar
que no capítulo 11 fala que Sara, mulher de Abraão, era estéril. No capítulo 15, o Senhor já faz uma promessa a Abraão que ele teria herdeiros e que a sua descendência seria numerosa. Podemos dizer que pode ser uma descendência espiritualmente, porque nós somos filhos de Abraão na fé? Sim. Mas vamos nos atentar também a uma descendência numerosa de forma também familiar de Abraão. Mas como ele iria ter um herdeiro das suas entranhas, sendo que a sua mulher Sara era estéril? Mais para frente, Sara, não conseguindo esperar essa promessa da sua concubina Agar para Abraão, aonde gera Ismael, mas a promessa, o filho da promessa não era Ismael. O filho da promessa era para ser gerado por Sara, a mulher que era estéril. Eu quero se atentar a vocês a entenderem que quando o Senhor tem um plano para cumprir, mesmo que as circunstâncias externas diz não tem como, a mulher é estéril, como ela vai ter filhos? Deus olha lá do céu e fala: há algo para mim impossível? Sara vai ter filhos, sim. Em uma promessa que Abraão terá herdeiro, que era Isaac, e uma descendência numerosa. A família de Abraão tem a linhagem, mulheres que são estéreis, mulheres que não poderiam gerar filhos, humanamente pensando. Elas eram estéreis, gente. Mulheres que são estéreis, elas infelizmente não podem ter filhos. Mas há algo impossível para Deus. Quando o Senhor faz uma promessa, Ele cumpre ela. Ele prometeu a Abraão: eu te darei um herdeiro, eu te darei herdeiro que sai das suas entranhas. Ele deu realmente Isaac. Eu vou te dar uma descendência numerosa. Isaac teve não só um filho não, tá? Rebeca era estéril, mas ela teve 2, Esaú e Jacó, gêmeos. E aí Jacó teve outros filhos, tá? Mas ele gostava de Raquel de uma forma diferente, né? Raquel não tinha filhos. Não podia ter filhos. E de Raquel concebeu José, que foi o governador. Quando as províncias ali estariam com uma crise e ele se tornou governador. Eu quero te atentar a isso. Existia uma promessa de um herdeiro para Abraão, mas também lá na frente precisaria de um governador para que quando a seca chegasse no Egito, para quando a seca chegasse àquele povo, teria uma pessoa que conseguiria gerenciar, teria uma pessoa que conseguiria ser um governador que realmente adorasse o Senhor, teria que ser alguém que realmente se voltasse ao Senhor, confiasse no Senhor. Nós temos 2 partes de uma história, aonde eu tenho uma promessa a Abraão, que ele teria um herdeiro, teria uma descendência, mas lá na frente também precisariam de um governador. E o Senhor, pera, tem um plano aqui maravilhoso de Abraão. Vai surgir a linhagem daquele governador, José. Há algo impossível para Deus. Sara, Raquel e Rebeca, não posso esquecer, Sara, Rebeca e Raquel, por sua vez, deve ter se sentido tristes, né? Porque toda mulher quando casa, né? Algumas, né? Nem todas, tem mulheres que, né? Mas elas, vamos focar nelas, a história delas, vamos pôr assim agora, querem ter filhos.
Raquel via as outras tendo filhos e ela não. Quão frustrante era a vida dessas mulheres. Elas queriam gerar frutos, elas queriam gerar filhos para os seus maridos, mas eram estéreis. Eu quero te falar uma coisa a você que está vendo. Quando algo para você é impossível, entrega nas mãos de Deus, que Ele fará. É muito certo. Rebeca, ela tem filhos depois que Isaac ora, clama ao Senhor. Toda a resposta que você precisa. Vamos tentar agora isso. Tudo aquilo que você precisa, tudo aquilo que você quer, tudo aquilo que é necessário para a sua vida, se for da vontade de Deus, antes você tem que orar. Ore, clame, se derrame, Senhor. Não existe nenhuma oração que não é respondida. Existe oração que o Senhor responde, mas é o que você não quer, e você fala assim: o Senhor não respondeu, não. Se não for o que eu quero, o Senhor não respondeu, não. Meu amado, entenda, não existe nenhuma oração que não é respondida. Existe oração que é respondida pelo Senhor com aquilo que Ele deseja para a sua vida, que pode ser muito diferente com aquilo que você deseja. Quando oramos, isso nem estava aqui para ser falado, mas se o Senhor está direcionando, vamos falar o que Ele quer. Quando oramos para o Senhor fazer algo nas nossas vidas, e quando nós falamos, Senhor, faça a tua vontade, meu amado, você está falando para Deus fazer a vontade dele, não a sua. E se o Senhor não tivesse dado filhos a Raquel, Rebeca e Sara? Teria esse cenário? E eu quero te dizer para você, não teria um cenário a qual elas não teriam filhos, porque o Senhor prometeu um herdeiro e Ele daria. Não se atente, mas se não desse, não há nenhuma promessa que o Senhor faça, não há algo que o Senhor diz vai acontecer que não aconteça. Então eu quero te falar agora, com essa palavra, com aquilo que eu estou dizendo a você. Sabe, você está dizendo que se o Senhor falar assim, se eu sou estéril, se eu tiver filhos, mesmo que passando eu terei? Sim! Não há nenhuma promessa que o Senhor não faça, que Ele não cumpra. A promessa era que Sara geraria o filho da promessa. Essa era a promessa. Não era sobre Agar, era sobre Sara. Se fosse eu falar assim, olha, Agar vai aí gerar o filho da promessa. Aí é outros 500. Mas a promessa era Sara, a estéril, a mulher que não pelo humanamente falando, não daria frutos, gerou Isaac, que gerou Jacó, que depois que Jacó casou com Raquel, gerou José, a qual foi um governador que ajudou a gerenciar um povo em uma crise. Quando se começa lá atrás em Abraão, quem não leu ainda, nem imagina que José viria. Quem começa a ver Abraão ali clamar ao Senhor, mas Senhor, eu não tenho filhos. Será que vai ser Eliezer, sei lá, algo do tipo? Eu tô falando com minhas palavras, tá, gente? Figuramente falando, Senhor, eu não tenho filhos. Gente, naquela época era frustrante não ter filhos. Eles queriam realmente gerar frutos, né? Naquela época realmente era algo vistoso aos olhos deles, né? Isso seria muito frustrante para Abraão, Senhor, eu não posso gerar filhos. Aí Deus, lá de cima, diz assim, nossa,
é um filho amado. Abraão era separado também. Como a gente foi falado de Noé, que o Senhor achou graça em Noé, Abraão também foi uma das pessoas que o Senhor achou graça. Tinha um relacionamento constante com o Senhor. Até porque ele teve o filho da promessa, gente. Olha que incrível. É incrível a forma que o Senhor trabalha com aqueles que estão com aqueles que estão na brecha. Dê a brecha para o Senhor, que Ele entre e muda a sua vida e sua história. Abraão estava na brecha. Senhor, e olha como uma coisa, Abraão não questionou outras pessoas. Ele foi falar com aquele que ele sabia que poderia mudar a vida dele. Isaac não questionou com outras pessoas, minha mulher não pode ter filho, Senhor, não. Isaac se prostrou, orou, ele foi até aquele que poderia mudar a vida dele, aquele que poderia fazer com que Rebeca gerasse filhos. E já é um outro ponto da pregação aqui. Não fale com as pessoas que não podem mudar algo na sua vida. Fale com aquele que pode mudar, aquele que detém todo o poder, tanto no céu, como na terra, como debaixo da terra, que se chama Deus. Apresente os seus motivos para Deus. Apresente as suas petições para aquele que pode atendê-las, aquele que pode mudar. Meu irmão, já estamos quase encaminhando para o final dessa pregação, dessa palavra, né? Não digamos uma pregação, mas essa palavra. Eu quero te dizer que as mulheres, elas estéril, elas não tinham filhos. Mas através de uma promessa feita a um homem chamado Abraão, que é o nosso pai na fé, um homem que era realmente devoto ao Senhor, que o Senhor pedia fazer tal coisa, ele fazia. Ele não questionava os feitos do Senhor, ele fazia. Ele tinha um relacionamento, ele tinha uma fé com o Senhor incontestável. O dia que vocês puderem parar para ler Gênesis, a história de Abraão, gente, é incrível o que esse homem era na presença do Senhor. Mas ele era aquele que realmente adorava, o buscava e deixava na brecha. Por isso que foi alcançado pelo Senhor e teve a promessa de um filho. A Abraão foi prometido um herdeiro. A um homem que a mulher estéril foi prometido um herdeiro. Realmente, o Senhor escolhe aqueles que para o mundo não dava nada. Mas aí, para o mundo não vai gerar filhos não, mas para Deus gera. O Senhor escolhe aquele que Ele quer. O Senhor escolheu Abraão para ter um filho da promessa. E escolheu também que Sara. Gente, está entendendo isso? Você está entendendo a grandeza do poder de Deus? Ele escolheu Sara. Era de Sara que viria o filho da promessa, Isaque. Era de uma mulher que era estéril, não podia ter filhos. Eu estou refrisando isso. Você pode falar assim, ela já falou isso antes. Ela está repetindo, não, gente, eu quero reprisar. O Senhor está mandando reprisar isso, que o que para nós é impossível, para Ele é possível. O que para nós não tem solução, para Ele tem solução. O que para nós já passou, para Ele não passou. O que para nós não vai acontecer, para Ele vai acontecer. O que para nós foi esquecido com o tempo, o Senhor esqueceu da promessa, não vai acontecer, para Ele fala, eu que prometi, eu que vou fazer. Porque Sara também deve ter, Abraão em algum momento pode ter pensado assim, o Senhor me prometeu, mas ainda Sara está estéril, Sara ainda não tem filhos, mas o Senhor lá do céu falou assim, calma aí Abraão, calma aí, porque eu prometi, eu não esqueci, eu não sou filho do homem para que minta, e nem filho do homem para esquecer, peraí, calma que ainda não tem o momento certo não, mas o momento certo, Sara que era estéril, gerou Isaque, o filho da promessa.
Então eu estou te falando para tentar em algo que quando você pede ou quando o Senhor te promete, não se atente com o tempo, não se atente com a circunstância, não se atente, eu não posso gerar filhos, eu não tenho recursos, é impossível, não se atente a isso, mas se atente naquele que é, aquele que tem poder, aquele que restaura, aquele que liberta, aquele que pode mudar a sua história. Já estou orando há muito tempo para os meus familiares, eles não querem o Senhor. Ore. Eu estou orando demais para essa causa judicial, ainda não saiu. Ore. Eu estou orando demais, já tem muito tempo, eu não estou gerando frutos. Ore. Senhor, eu não sei o que eu vou fazer para mudar a minha vida, no meu trabalho, nada mundo. Ore. Senhor Jesus, eu preciso ser curada, eu preciso ser restaurada. Tem coisas da minha vida que não dão certo. Ore. Toda oração tem resposta. Toda oração tem algo que o Senhor faz na sua vida. Faça um movimento, porque se tiver uma promessa, mesmo que o tempo passe, mesmo que a circunstância diz não vai dar filhos, aí vem Deus e fala, vai dar filhos sim, porque eu vou contra as circunstâncias, eu vou contra a inteligência até humana, eu vou contra as estatísticas. O Senhor é o único que pode mudar tudo. Tudo. E há algo impossível para o nosso Deus. Mas eu quero te atentar uma coisa bem importante. Abraão tinha um compromisso com Deus. Isaac orou para Deus, para o Senhor. Jacó também adorava o Senhor. A mudança, as promessas, o que o Senhor tem para fazer na sua vida, acontece no momento que você o aceita, no momento em que você tem um relacionamento, no momento que você entende que a sua oração surte muito efeito. A oração do justo surte muito efeito. Para finalizarmos, já estamos chegando no final dessa palavra. Eu quero te falar uma coisa. Se relacione com Cristo. A primeira palavra dessa série foi conhecendo o sobrenatural do Senhor. Não impeça o sobrenatural do Senhor na sua vida, mas já foi falado aqui que sem intimidade, sem relacionamento com Cristo, não tem como conhecer o sobrenatural. Eu só conheço a pessoa que está do meu lado quando eu convivo com ela. As pessoas só me conhecem quando elas convivem comigo. Só conhecem a Cristo. Só detêm realmente o entendimento de quem Ele é, aqueles que o conhecem, aqueles que o andam com Ele, aqueles que têm um relacionamento. Para Deus não existe nada impossível. E se você quer conhecer esse sobrenatural, o aceite como o único suficiente salvador da sua vida. Realmente se derrame, o busca, que Ele pode fazer qualquer coisa na sua vida. Não há nada impossível para o nosso Deus. E no final da história, vocês já viram, as estéreos geraram filhos. Então você pode gerar filhos também. Você pode ter sua causa resolvida. Você pode ter a cura que você tanto procura. A salvação de seus familiares que você já está orando há muito tempo pode chegar. Mas ore, busque, porque aquele que prometeu não se esqueceu. Geraremos frutos ainda nessa terra. E também, quando Ele nos buscar, iremos morar com Ele. Para finalizar, eu senti de fazer uma oração aqui. E vamos lá para finalizar essa palavra tão linda. Senhor Jesus,
Muito obrigado pela oportunidade de falar sobre o Senhor. Muito obrigado pela oportunidade de aprender mais sobre a história de Abraão, de Sara, de Rebeca, de Isaac, de Jacó e de Raquel. Vai chegar um dia que nós iremos falar também sobre José. Mas não era hoje sobre somente José, mas era sobre as 3 mulheres que o Senhor tinha que cumprir uma promessa feita a Abraão, mas eram elas estéreis. Ah, Senhor Jesus, que nós possamos ser como Abraão, que quando o Senhor prometeu a descendência a ele, quando o Senhor prometeu um herdeiro, ele acreditou em Ti. Que nós possamos saber esperar as promessas do Senhor cumprir em nossas vidas, Senhor. E se alguém nesse vídeo, que está vendo esse vídeo, que está aflita, está ansiosa, está angustiada, Senhor Jesus, envie o seu consolo, o seu conforto. Mostre a essas pessoas quem o Senhor é. Se apresente na totalidade para cada pessoa que vê esse vídeo, Senhor. Mostre para eles aquilo que o Senhor pode fazer na vida deles, Pai. Porque é sobre o Senhor e para o Senhor. E que eles possam Te conhecer e aceitar. Senhor, entre na vida de cada um, Pai. Faça morada. Que eles possam Te servir e Te adorar. Mas obrigado pela oportunidade de falar sobre o Senhor, de Te conhecer e de viver aquilo que o Senhor tem feito em minha vida. E que essas pessoas também possam viver o sobrenatural do Senhor na vida delas. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito obrigado por continuarem até aqui, ver esse vídeo todo. É tudo para a honra e glória do Senhor. Que o Senhor complete a palavra no coração de vocês. Não se esqueça, curta, compartilhe, comente. Afinal, o vídeo não é só para mim, é para todos. Cada curtida, cada compartilhamento, o YouTube entende que é um conteúdo interessante, compartilhe. E ele vai lá e distribui para as outras pessoas. Vamos propagar o Evangelho e mostrar para o mundo que existe apenas um que salva e restaura. E ele se chama Jesus Cristo. Até a próxima palavra. Que Deus abençoe.